Olá, pessoas lindas! Obrigada pela presença e estamos aqui para mais um momento, uma oficina que nós vamos trabalhar a contação de história. É um prazer dividir esse momento, essa experiência com vocês. Muito obrigada. E quando a gente pensa contação de história, por onde começar? Como fazer? Qual a melhor forma? E a melhor forma de escolher, né, é procurando bons autores, boas histórias, bons escritos, não é isso? Sempre levando em conta o trabalho do nosso currículo em movimento, que principalmente quando a gente trabalha história, a gente está explorando o quê? A escuta, a fala, o pensamento, a imaginação. E disso aí, né, são infinitas possibilidades de trabalho. E aí, na sua escolha, de acordo com o tema que você tem que trabalhar, o assunto, ou a necessidade das suas crianças naquele momento, você já tendo escolhido a sua história, você vai pensar em quê? Nos recursos que você vai usar para contar aquela história. Pode ser um livro, pode ser ilustrações, pode ser uma história cantada, uma história em poesia, infinitos gêneros de história você pode utilizar. Lembrando que para contar uma história, para que ela realmente tenha um efeito para a criança, não precisa ter assim uma infinidade de recursos lúdicos, e sim que aquela história possa explorar realmente a ludicidade. A gente sempre tem que ter em mente isso, a ludicidade, o mundo da criança, o mundo da imaginação, né, que ele possa realmente ser aguçado por aquela história, para que tenha um significado. Então, depois que você começar a pensar quais recursos, né, você vai ter, aí vai depender da sua clientela, da sua realidade, do que você quer atingir. Então, você pode usar diversos materiais. Hoje nós vamos ter uma contação aqui com um material ilusitado. Vocês nem imaginam, né, o quão simples pode ser uma contação de história. Eu escolhi realmente para mostrar assim, desmistificar essa questão. Para contar história, né, você tem que estar num estúdio de TV para ficar uma coisa realmente que contamine a imaginação da criança, tá bom? Então vamos ter sempre em mente a ludicidade. Prepare-se para você contar a sua história. Leia essa história, treine a história, é muito importante. Vai para frente do espelho, faz né, caras e bocas, né? Porque você vai vendo as expressões que você pode fazer para enriquecer a sua história. Então treine a história, treine o tom de voz, treine qual é os efeitos sonoros que você pode usar naquela história ali. É muito importante ter um preparo antes e conhecer a história que você está contando. Não dá para ter vergonha. Quem é tímido nessa hora tem que deixar a timidez de lado, pega a timidez, guarda no potinho e conta a sua história. Depois você vai lá e pega a sua timidez de volta. Porque se você vai trabalhar com sons, com movimentos, com caretas, com vozes, né, com várias expressões, como você utilizar a timidez. Então, não dá para ser tímido na hora de contar uma história. Você tem que entrar no personagem, você tem que se soltar realmente, tá? Então, nesse momento, você realmente vai ter que deixar a timidez do lado e usar toda a riqueza de recursos disponíveis que você pode começar pelo seu corpo e por todo o material disponível no seu ambiente de trabalho. Aí você vai escolher de acordo com a história que você vai contar. Sem ficar com aquela pressão, eu tenho que usar milhares de coisas. Não, você vai usar coisas possíveis, coisas atraentes e vários recursos. Eu gosto sempre assim de cada história que eu vou contar, usar recursos diferentes, porque você vai explorando
vários materiais e nisso você vai chamando a atenção da criança diferente, de forma diferente. Aí uma atinge de uma forma, outra atinge de outra, como a gente já trabalha com vários públicos, com várias realidades, então você acaba atingindo uma maior parte de crianças. Então, é uma dica bem interessante. E quando você for treinar essa história, você treine realmente assim, com aquele afinco de vozes, movimentos, materiais, usa o material, usa outro material. Prepare realmente aquela história assim, com toda a riqueza que ela pode ser desenvolvida, porque você vai poder, de uma história, você pode fazer um planejamento assim, ó, para muito tempo, para atingir muitos objetivos de aprendizagem, vale muito a pena. E aí, quando você for indo nessa ordem de escolhi bem a história, treinei, conheci, li, estudei a história, preparei todo o material que eu vou utilizar, você vai partir para o momento de executar a história. Nesse momento, é importante que você prepare o ambiente. Urânia, mas como assim? O ambiente, primordialmente, ele precisa ser um ambiente que a criança possa ouvir a história. Não adianta você levar a criança para um espaço aberto, enorme, e que você vai usar a sua voz e a voz não está chegando na criança. Ela não vai conseguir ouvir, você não vai conseguir atingir seu objetivo. Então, observe bem o espaço que você vai utilizar para contar a história. A criança precisa estar confortável no espaço que realmente dê para que ela tenha aquela atenção direcionada para a história. Quesito número 1, nessa questão do momento de contar a história. Número 2, use ferramentas para chamar o seu público. Uma ferramenta maravilhosa que eu gosto de usar, que eu recomendo, é música. Trabalhe com música. Então, você pode pesquisar, tem diversas músicas para você contar, para você chamar o seu público, que é muito mais fácil e muito mais lúdico do que você ficar, ei, senta, fica quieto, vira para frente. Você começa a cantar e eles vão se aquietando e vão prestando atenção e você vai puxando a criança para aquele momento da atenção. Eu tenho uma música aqui para sugerir para vocês que eu gosto muito. Vou colocar para a gente ouvir um pedacinho. Menino e menina, tá na hora. Seu moço, perceba agora. Senta que lá vem história. Prepara, meu senhor e minha senhora. Linda moça, sem demora. Senta que lá vem história. Senta que uma história eu vou contar. Falta tão pouquinho pra gente começar. Vejam só vocês, eu vou contar até 3. A história então começa uma vez. Vejam só vocês, eu vou... Então, olha só, essa música vai trazendo a criança, né, para aquele sossego. Ele vai começando a sossegar, se assentar e olha, a história vai começar, né? E quando você vai acalmando a criança, ela vai se preparando para ouvir a história. Então, essa parte do chamamento é muito importante. Chamou, ele já sabe que é a hora da história, que vai acontecer, e aí você vai partir para realmente começar a história, né? Aquela velha frase, e era uma vez. E aí você vai trabalhar toda a sua história. Nesse momento que você estiver trabalhando com essa história, é muito importante que você interaja com as crianças, né? Vamos supor que é uma história que tem um bichinho e aí você, né, introduz assim uma surpresa de que e a menina encontrou um bichinho que fazia miau, miau, miau. Qual será? Todo mundo já vai gritar: é o gato, é o gato, é o gato. E nesse momento eles vão, né, levando a atenção para a história. Então, é sempre muito importante estar fazendo essas intervenções, né, na hora da contação, para que você puxe a atenção da criança para a história. Porque às vezes você vai contando e ela começa a ficar dispersa, começa a cutucar um, cutucar outro. Sempre tem essa dispersão, principalmente os mais pequenininhos. Então, quando você traz essa busca da criança
para atenção, para participar, para ela interagir na história, em algum momento, naquele momento você está renovando a atenção dela na história. É uma boa dica, né? Aí você vai contando a história, e de repente apareceu o rei da selva. Uau! Mas quem era mesmo o rei da selva? Eles já vão, é um leão, né? E aí, de acordo com a idade, com o seu público, você pega uma parte da história e vai fazendo essa busca ativa do seu espectador. Anota essa dica que é muito importante. Você está contando uma história ali, você está percebendo que eles estão começando a ficar dispersos, você faz uma busca ativa. Faz um gesto, faz eles. E de repente, a menina começou a correr. Bate, gente, vai. Bate na perninha. Correu. Ficou cansada. Aí ela descansou. Então você faz essa participação do público porque ele vai se concentrando na história. E você dá aquela, né, improvisada e continua a história. Isso é muito importante ter esse olhar na hora que você está contando a história, para que você não perca o fio da meada. Aí você continuou, contou a história, né? Interagiu com o público, que é maravilhoso, concluiu a história, uma música para terminar a história. É sempre bom uma música para fechar. Porque, sabe, não sei se já aconteceu, de você ouvir uma história assim, aí a história acaba aí você fica, mas acabou? Chegou no fim? Hã? Era assim? Terminou? Então, a criança, principalmente a gente, né, como adultos, eu já fui em filme que eu falei, gente, acabou o filme? Esse é o fim? Né? Então, a gente precisa realmente até isso aí para futuramente, na hora de construir um texto, uma narrativa, ele entender, né, que tem o começo, o meio, que é o ápice, e o fim. E nós encerramos sempre com uma canção, falando acabou, terminou, né? É muito importante para que a criança compreenda o encerramento daquela história. Então, eu vou colocar uma musiquinha aqui para vocês, sugerindo uma música de término da história, tá bom? Uma música para terminar, é ótima. Já terminou a história, terminou a contação. Bate palma, minha gente, pois foi legal de montão. Já terminou a história, terminou a contação. Bate palma, minha gente, pois foi legal de montão. E assim ela vai entender que acabou a história, né? E após o final, você pode fazer aquela interpretação com eles. E aí, qual foi a parte que vocês acharam legal? Quem era que estava nessa história? Quem participou? Tinha o quê? Onde que era? Tava de dia? Tava de noite? Vocês ficaram com medo que horas? Vocês ficaram alegres, ficaram tristes? Porque você vai trabalhando toda a interpretação. Por que que muitas vezes a criança chega numa fase que ela tem uma dificuldade de fazer uma interpretação de um texto? Que um texto é uma história, né? Faltou esse trabalho de aguçar, né, essa interpretação oral com eles. É muito rico. Então, desde de pequenininho, você já começa, após aquela história, fazer essa parte da interpretação oral com eles, porque você vai aguçando, né, reafirmando, né, você acaba recontando os pedaços da história e ele vai fixando alguma coisa. E aí você vai introduzindo, né, um termo, uma curiosidade, né? Ah, vocês viram que apareceu, né, um dragão? Será que existe? Como é que era, né? Então você vai explorando aquilo ali em todo o texto da história, você vai fazendo essa exploração, que isso é muito rico. Então, não deixem de fazer essa parte ao terminar a história. Então, terminou, finalizou, a criança entendeu, você fez aquela contextualização, aquela interpretação, ótimo. Aí você pode pegar aquela história e
partir para uma outra fase, que pode ser a fase do desenho, pode ser a fase da colagem, do recorte, pode ser uma fase de uma construção com de materiais diversos daquela história, pode ser um letramento, pode ser uma recontagem, né, dos personagens. Vamos contar quantos animais apareceram, por exemplo, aquela festa no céu, né? Tem um monte de animal. Vamos contar quantos tinham, quantos voavam, quantos isso, quantos aquilo. E você já parte para um trabalho assim, super contextualizado. Então, sempre aproveite o máximo que você puder da história. E aí, eu trouxe para vocês hoje uma história muito interessante, tá bom? E depois eu vou contar a história e depois nós vamos fazer algumas atividades. Vou sugerir para vocês algumas atividades que nós podemos tirar dessa história. Só um pouco, porque é infinito, né? Quando você começa a pensar, vai vir ideia é muito interessante, tá bom? Então, para começar a nossa história, eu vou colocar uma música, né? Que sempre é bom uma música. Vamos lá? Começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, e abra o seu coração. Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, e abra o seu coração. Aí, E era uma vez uma menina que estava passeando pela rua e de repente ela encontrou uma folha de papel. Uau! Que folha linda! Ela ficou encantada com a folha. De repente, a folha começou a balançar e falar com ela. Ô menina, menina, você pode fazer um barquinho? Eu quero ser um barquinho. A menina olhou para a folha. Um barquinho? Ah, não sei. Vocês acham que eu sei fazer um barquinho? Vou tentar. A menina pegou a folha e dobrou ao meio. Vincou para lá, vincou para cá e de repente ela fez uma cabaninha. Ah, olha só. Folha, folha, folha. Olha, eu fiz uma cabaninha. Você não quer ser uma cabaninha? A folha olhou, olhou. Não, não, eu quero ser um barquinho. Eu já te falei, eu quero ser um barquinho. A menina pensou, um barquinho, uma folha, quer ser um barquinho. Oh, vamos lá, né? Pegou a folha e dobrou ao meio. Novamente. De repente, virou um livrinho. Folha, folha, folha. Ah, vamos ser um livrinho, olha só. Você poderia ser um livrinho, né, folha? Para contar muitas histórias. Ah, não quero ser uma folha assim formada de livrinho. Não quero. Não quero, não quero. Eu quero ser um barquinho. A menina ficou preocupada. Como que ela ia fazer um barquinho de uma folha? Olhou para um lado, olhou para o outro. Ah, vou dobrar. Pegou a folha, dobrou para dentro, dobrou novamente para dentro a outra parte. Vincou, vincou e ficou toda feliz. Ela fez uma casinha. Folha, 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 olha, olha, você pode ser uma casinha, abrigar as pessoas. A folha olhou mal-humorada.
Eu não quero ser uma casinha, coisa nenhuma. Eu quero ser um barquinho. A menina ficou nervosa. Ai, como que eu vou fazer um barquinho de uma folha? Mas eu preciso ajudar. Dobrou de novo. Pegou a folha, dobrou para um lado, dobrou para o outro. Muito interessante. Olha só. E de repente, ela tinha um chapeuzinho. Folha, folha, folha. Olha só, eu fiz um chapéu. Não gostei desse chapéu. Eu quero ser um barquinho. A menina não sabia mais o que fazer para agradar a folha. Pensou, olhou para um lado, olhou para o outro. Vamos dobrar a folha. E dobrou para um lado, dobrou para o outro e apertou aqui, apertou acolá e de repente ela fez um chapéu. Folha, você pode ser um chapéu, o que você acha? A folha olhou, não quero ser chapéu, eu quero ser um barquinho, por favor, eu quero ser um barquinho. A menina foi e dobrou de novo a folha. Dobrou pra cá, dobrou pra lá. Ai, eu preciso fazer um barquinho. Ai, gente, me ajuda. Como eu faço um barquinho? Me dá uma dica. O que eu faço? De repente, ela viu que virou um copinho. Folha, folha. Ah, olha só, eu fiz um copinho. Que tal a gente colocar pipoca? A folha olhou para o copinho e falou: não quero ser um copinho. Ai, eu quero ser um barquinho. Por favor, por favor. A menina ficou mais preocupada. Ai, e agora? Gente, me ajuda, me ajuda. Como eu faço um barquinho? Ela virou, dobrou a folha. E ficou pensando, como eu faço um barquinho dessa folha? Vou dobrar, vou abrir. E de repente, aconteceu um milagre, uma mágica. Sabe o que a menina conseguiu fazer com o papel, com a folha? Tcharam! Um barquinho! A menina entrou no barquinho e foi navegando pelo mar e a folha ficou muito feliz. Obrigada, menina, obrigada. Eu sou um barquinho, eu sou um barquinho, eu sou um barquinho, eu sou um barquinho. E foram felizes para sempre. Vitória, vitória, vitória. E acabou a história. Então, gente, olha só. Com uma simples folha, nós construímos uma história interessante. A criança foi vendo a transformação. E depois de todo esse trabalho, nós podemos fazer um planejamento com ele. Que tal? Podemos trabalhar uma música. Vou colocar uma música aqui para vocês, bem interessante. Olha só. Ai, o meu barquinho navegando pelo mar, vai levando a letra A que eu gosto de cantar. O barquinho vai levando o seu nome com carinho. O Arthur também vai navegar nesse barquinho. Lá vai. Então, olha só, com o barquinho você pode fazer a chamada, você pode trabalhar as letras iniciais dos prenomes das crianças,
Você já faz todo esse trabalho utilizando o barquinho que você contou a história. Depois você pode trabalhar uma música do barquinho com eles também. Pode trabalhar o quê? Pode trabalhar a letra inicial do barco, as letras que formam a palavra barco. Pode trabalhar onde que o barco, né, navega, que ele é o quê? Um transporte marítimo. Pode trabalhar, né, essa questão. Então, assim, dá para puxar várias e várias temáticas da sua história. E uma história que pode ser contada utilizando o recurso de uma folha de papel. Então, isso aí tudo é para desmistificar que a gente precisa de muitos recursos para trabalhar a imaginação, a fala, a escuta da criança, o pensamento, né? Não, basta usarmos a nossa criatividade, toda a internet que está aí a nosso dispor, e disso a gente pode trazer um planejamento rico para a criança, cheio de ludicidade, cheio de imaginação, com ritmos, com música, com poesia, com parlendas, né? Infinitas situações. Então, eu deixo aqui essa ideia desse planejamento. E para finalizar a nossa oficina, eu quero deixar também um pensamento de um provérbio africano que diz: se você quiser andar rápido, ande sozinho. Mas se você quiser ir longe,